sociedade capitalista, ele tem uma contradição básica, que é a contradição entre valor e valor de uso. E aí, a nossa leitura é que a crise ela é imanente, portanto, ela é própria do próprio sistema capitalista. O sistema capitalista ele vive momentos de ascensão e momentos de, vamos chamar de depressão, mas ele tem necessariamente, gestado no próprio seio da acumulação capitalista, a crise já está lá. A crise ela está lá por quê? Porque ela é a contradição da lógica do capital. A lógica do capital é valor que se valoriza. Isso a gente poderia falar o que é capital. Se capital é valor que se valoriza, se o valor para de se valorizar, ele contradiz a própria lógica e, portanto, ele começa a engendrar a crise. E tem diversas interpretações de crise a partir da perspectiva marxista. Eu não vou ficar aqui falando de todas elas, mas a gente pode entender como desproporção intersetorial, a gente pode entender como a queda da taxa de lucro, a gente pode entender como, enfim, retirar meio de pagamento, retirar a moeda, do dinheiro da circulação. Existem diversas interpretações de crise, mas a nossa interpretação básica é que a crise ela não vem de fora, ela simplesmente se apresenta em diversos momentos. Ela está sempre como potência, e ela sai de potência e ela vira ato. É isso que é a crise para um marxista. E ela essa crise, por causa da contradição que está colocada na própria forma que se arquiteta o modo de produção capitalista. Ela está colocada de um jeito que ela aponta para o termo histórico do capitalismo como modo de produção. Porque essa contradição, em um determinado momento, que não sei quando, não sei como, mas ela vai entrar, essa contradição vai estar tão evidente, tão posta, que a única forma de superar é superando essa contradição. Portanto, a crise ela é engendrada na própria arquitetônica do modo de produção capitalista. Então ela é a raiz de toda a crítica que o Marx faz à economia política a partir do Capital. Muito bem. Agora a gente vai chegar acabando o tempo. Conclusões. Cada debatedor tem 2 minutos para fazer as considerações finais. Começando pelo Gabriel Oliva. A mensagem central que fica com esse evento é: leiam, busquem se informar, leiam Mises, leiam Hayek, leiam Marx, leiam Keynes, leiam os livros textos. Seguindo o Chesterton, eu acho que é impossível você conhecer uma catedral apenas olhando-a por dentro. O que eu quero dizer com isso é que é preciso que você conheça as outras catedrais, porque você tem uma ideia das características únicas da sua. Isso é parecido com as teorias. Se você não conhece as outras, com as quais você pode contrastar, você não tem uma ideia muito boa do que são, essencialmente, suas próprias posições. Além do fato de que nesse processo, você pode acabar se convencendo das outras ideias. É só isso. Obrigado. A guisa de conclusão, quando eu virei para o Gabriel e falei: Gabriel, olha, eu não queria nenhum keynesiano, entre aspas, para defender o Lord Keynes, então eu me voluntario, mas eu queria deixar claro que eu não ressalvo ao modelo. Aí eu falei: mas por quê? Eu falei: às vezes eu acho que esse tipo de debate público, mesmo na academia, ele acaba por fugir muito do escopo acadêmico. Às vezes a capacidade retórica de uma pessoa pode fazer com que as posições dela pareçam mais sensatas ou mais corretas do que outras, quando na verdade nem sempre as coisas são assim. Não estou dizendo que a academia não exista, que a ciência não evolua por razões que são absolutamente extra-acadêmicas, por razões políticas as mais diversas. Mas o ponto é que, às vezes, um debate público entre escolas poderia surgir dicotomias que são não exatamente verdadeiras e emergir verdades que, na verdade, podem ser falsas. Mas eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com esse evento, porque isso não aconteceu. Eu acho que as pessoas aqui presentes puderam entender e ter um primeiro contato, talvez um pouco confuso, com uma série de ideias, uma série de escolas, e compreender que todas elas têm seu valor. Eu, como economista, encaro que em todas elas, sejam os austríacos, já tive muito mais afinidade com os austríacos que tenho hoje, mas até hoje encaro que os austríacos têm contribuições fundamentais para se entender o processo de mercado, que não podem ser ignoráveis. Eu acho que Keynes muitas vezes é vilipendiado, isso também é uma coisa injusta, então acho que leiam Keynes, não deixem de ler Keynes. A graduação em economia na FE tem um problema fundamental, que é: se vocês não forem atrás, se vocês não leram Keynes, vocês só vão ler o livro texto que sintetiza Keynes de uma forma que, no meu entender, limita Keynes.
E leio Marx, porque Marx eu acho que também conseguiu entender o capitalismo como poucas pessoas conseguiram entender. E outra coisa, eu também estudei os autores neoclássicos, porque a economia hoje é isso, a gente precisa admitir, por mais que existam escolas, existe a heterodoxia, o mainstream ele bebe da fonte neoclássica, da ortodoxia. O Gabriel me lembrou hoje do Colander numa discussão, e acho que é isso, não se deixem levar por uma escola ou outra. Um amigo meu, Lucas Giannini, ele me disse uma vez, ele encontrou comigo, ele falou: mas você se considera austríaco? Eu falei: não, não me considero. Ele falou: não, porque nunca se considere nada, nunca bata no peito e fala: eu sou tal coisa, porque um dia alguém vai virar pra você e falar: meu amigo, você tá errado. E aí você não vai ter mais o que fazer, você vai ficar sem chão. Então, assim, pluralidade eu acho que é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a escola que a gente quer aqui. Acho que a FEA às vezes se depara com uma série de escolhas e acho que ela não pode nunca abrir mão da pluralidade, que por enquanto é o que faz a grande diferença e que dá riqueza a essa escola. É isso. Bom, eu queria começar também agradecendo a presença de todo mundo, porque vocês não sabem o quão satisfatório... A gente fica muito satisfeito de 4 alunos, 5, né? 5 alunos, que o mediador aqui, 5 alunos se reúnem e falam: puta, vamos fazer um debate sobre escola de pensamento, e puta, lotam a sala da congregação da FEA. Isso pra gente é muito importante. A questão da pluralidade que o Tomás falou, eu concordo plenamente, concordo em gênero, número e grau. Eu vou só fazer o caminho que eu defendi aqui, que é a leitura marxista. Eu defendo essa leitura, e não só essa leitura, mas essa leitura, porque eu acho que para a gente entender o capitalismo atualmente, não dá para você entender o capitalismo sem conhecer Marx. Não dá para entender o capitalismo só conhecendo Marx também. Marx não é o dono da verdade, nem o cara que sabe tudo. Mas a questão é, a gente precisa dessa pluralidade, a gente precisa das linhas teóricas divergentes, e aqui a gente está trazendo 3 linhas teóricas, na verdade basicamente 2, porque o keynesianismo está pasteurizado na graduação da FEA, mas 2 linhas teóricas que, se por exemplo eu e o Oliva a gente não tivesse por interesse próprio, a gente não teria tido tanto contato quanto a gente teve. É lógico que a gente lê minimamente Marx, os austríacos a gente nem lê, mas Marx a gente lê minimamente no curso, é óbvio que lê, mas lê da mesma forma como a gente lê Keynes, completamente pasteurizado pela síntese neoclássica do Hicks no Mankell, entendeu? Então é complicado isso. Então eu espero que a gente possa fazer mais vezes esses eventos com outras escolas presentes e que de novo a gente consiga lotar uma sala dessa para um debate com pessoas que estavam muito preparadas. Então agradeço também aos debatedores. Foi um debate que todo mundo se respeitou em alto nível. E é isso, obrigado pela presença de todo mundo. Eu queria pedir desculpa para a galera, porque eu acho que aqui certamente ia ter alguém que iria falar muito melhor dos neoclássicos do que eu, mas eu não sei porque ele não apareceu, e de última hora eu acho que eu já falei no começo aí. Eu só queria reiterar que eu acho que é bom ter alguém para defender o que se aprende aqui, e que se aprende deve se aprender por alguma razão. Ou funcionou por algum tempo, ou pareceu ter funcionado, mas, de novo, pluralidade. Eu não sou neoclássico, por exemplo, eu sei lá, eu procuro ter uma postura muito mais pragmática em relação à economia. Eu acho que a minha vinda aqui foi muito mais uma intenção didática para o debate não ficar vazio num ponto. E acho que é isso aí. Eu acho que os outros debatedores aqui, na verdade eu sou moderador, mas os debatedores aqui fizeram alguns pontos bastante importantes. Eu só gostaria de frisar algumas coisas que eu pensei antes de vir para o debate, né? Com relação à falta do debatedor neoclássico que a gente tinha acontecido exatamente a mesma coisa na Federal do Rio de Janeiro. A Federal do Rio de Janeiro tinha um austríaco, que era amigo do Gabriel Oliva, marxista e keynesiano, e não tinha ninguém para defender a escola neoclássica. E aqui estava caminhando para o mesmo caminho. E hoje de manhã o Davis se candidatou a defender a escola neoclássica, falando que seria muito importante alguém defender aquilo que a gente aprende aqui. Porque afinal, tem 3 caras aqui do meu lado
Tomás nem tanto, mas que falam que o que a gente está aprendendo aqui não é lá grande coisa. E por que eu gostaria de justificar por que eu acho que não tinha um debatedor neoclássico. Porque o debatedor neoclássico é mainstream. O que é isso? É quem manda, é o consenso geral em economia no mundo todo. Você pega as escolas top de economia no mundo, via de regra, elas têm um viés neoclássico muito forte. Para alguém que está no topo vir aqui e tentar se livrar das porradas, que ele tomou porrada o tempo todo, mas é assim mesmo que acontece, falam que os neoclássicos são leitores de livro-texto, de certa maneira, é correta essa afirmação, mas ela é mais que isso. Então, eu acho que por isso que não tinha um debatedor neoclássico. Eu escutei muita gente comentando, um negócio que me incomodou bastante, eu conversei até com o Bruno um pouco sobre isso, que estavam falando que a falta de um debatedor neoclássico nesse debate era o fim da ortodoxia, desculpa, mas vou ficar bravo, mas o fim da ortodoxia na economia. Isso era um prenúncio de uma coisa que estava mudando. Eu acho que é o contrário, eu acho que, não o contrário, mas na verdade o debatedor ele não tem upside. Se ele vier aqui e fizer um bom trabalho, ninguém vai virar neoclássico. E se ele vier aqui e fizer feio, um dia a gente vai começar a questionar mais essa linha teórica. Eu gostaria de salientar aqui que a gente teve uma sorte muito grande mesmo, porque eu não lembro de ter visto uma mesa plural como essa em muito tempo aqui na FEA. O Oliva fez matéria de Marx comigo, eu fiz matéria de Marx com o Bruno. O Bruno discute um pouco de economia austríaca, que eu particularmente tenho mais afinidade com a escola austríaca, e o Tomás conhecia bastante da escola austríaca, foi um dos principais expoentes da escola austríaca aqui uns anos atrás. Então eu acho que foi muito bom para a gente ter esse contato com pessoas plurais. E eu acho que vocês separaram que o pessoal se respeitou aqui bastante. Eu estava com medo de ter agressão física aqui. Então eu estou muito feliz com isso. E no segundo semestre a gente está pretendendo fazer um debate um pouco mais elaborado, porque esse aqui tinha a pretensão de ser o primeiro contato dos bichos com as escolas de pensamento econômico. Depois a gente quer fazer um debate mais amplo, talvez colocar dissidentes do marxismo, como existem. Se eu for falar de todas as linhas teóricas simpáticas ao keynesianismo, eu vou parar de falar só amanhã. Mesmo na escola austríaca, que dizem que é homogênea, existe muita diversidade. Então, e basicamente o que a gente está tentando trazer no segundo semestre seria um representante institucionalista, e talvez alguém numa linha mais ambientalista, assim, que a gente também acha bem importante. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, e uma coisa que me chamou bastante atenção pelo lado positivo é que tem muita gente aqui que não é de economia. Economia não é para economistas, não acreditem nisso. E é isso. Um abraço.